Olá, galerinha linda do meu coração! E aí, turma, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam todos aí alegres, contentes e felizes, né? Véspera de feriado, todo mundo na maior alegria que vai ficar em casa 4 dias. Eita, coisa boa, não é? 4 dias sem aula, 4 dias, ou seja, passeando, brincando, podendo ir dormir tarde, acordar tarde também, não é? Brincando muito, seja na sua rua, seja na casa dos familiares, de vez em quando um feriado assim no meio do mês, para quebrar aquela rotina da escola, é gostoso, não é? Vamos admitir que é bom sim. Bom, e aí, prontos para aprender mais um pouquinho sobre esta série maravilhosa da Bíblia, os 10 Mandamentos? Hoje nós vamos estar aprendendo os dois últimos mandamentos, o 8º e o 10º, porque o 9º a gente já aprendeu junto com o 3º. Então, vocês lembram que na nosso encontro passado eu falei para vocês sobre dois amiguinhos, o João e a Leca, que eles faziam tudo sempre junto, vizinho, mora perto um do outro, vão para a escola junto. E aí, novamente, a Leca chegou lá na casa do João e achou o João hoje. No outro dia ele tava só querendo dormir. Hoje ele tava triste, borocochô. E aí a Leca falou bem assim: o que há de errado com você, João? Parece que você tá tão triste. Aí ele falou: ah, Leca, em vez de você falar que eu tô triste, você deveria falar que eu sou bonito, que eu sou lindão. Ah, João, tudo bem, né? Você é bonito, você é meu melhor amigo, mas de todo jeito, mesmo você sendo bonito, você tá triste. Por que você tá triste? Aí o João: ai, sabe o que é, Leca? É que o amiguinho lá da minha classe, ele fez uma coisa que eu, sei lá, eu fiquei muito triste, não só por mim, mas por ele também. E o que ele fez que deixou você tão triste, João? Ai, sabe, ele viu uma propaganda lá na televisão sobre um videogame novo, né, que saiu, e que todo mundo que não tem esse videogame que saiu é bobo, tá ficando para trás. Você acredita, Leca, que esse meu amigo foi na loja e roubou o videogame? Ah, você tá brincando, João? Sim, ele roubou o videogame, que ele falou que era tão maravilhoso que ele viu no comercial que ele queria, porque queria ter esse videogame. E ele fez isso, porque o anúncio dizia que se ele não tivesse aquele videogame, ele tava por fora. Ele deve ter desejado muito esse videogame, né, João? Então foi roubado. Eu acho que sim. Já eu estou cansado desse videogame, sabe? Meus dedos estão gastos de tanto jogar. Eu acho que eu vou deixar um pouco o videogame pra lá e vamos pra rua brincar, Leca? Vamos. Então, o roubo, crianças, é algo bastante comum. Às vezes, rouba-se coisas pequenas, como caneta ou bala. Às vezes, coisas caras, como videogame, bicicleta ou celular. Pessoas que roubam quebra outro mandamento de Deus. O mandamento número 8, que fala o quê? Não furtarás. Que tá lá, em Êxodo 20 e o versículo 15. Então aqui tá falando não furtar. Não furtar é não roubar, é não pegar aquilo que não te pertence. Isso mesmo. Então, Deus deu este mandamento há milhares de anos. E as pessoas daquela época devem ter entendido que não deveriam roubar nem um animal do vizinho, nem um saco de milho, nem uma roupa, nem uma moedinha de prata. Deus já havia dado ao seu povo israelita a liberdade do Egito. Ele os tinha protegido dos seus inimigos, ele tinha alimentado eles, ele deu água de uma rocha para eles, ele os guiou pelo meio do deserto com a grande coluna de fogo à noite e a nuvem de dia para eles não sentir calor. Deus queria que eles ficassem contentes com todas as coisas que ele já havia dado para eles. E assim como Deus queria que o povo ficasse contente com o que ele havia dado para eles, ele também quer que nós hoje fiquemos contentes com tudo o que ele nos dá. O que diz mesmo, né? O 8º mandamento: não
furtarás. Como nós quebramos esse mandamento? É óbvio que se você for uma loja e pegar algo sem pagar, como o amigo do João fez, você está roubando. Porém, existem outras maneiras de roubar. Por exemplo, se você encontrar uma bolsa na rua e não entregar para a polícia ou tentar descobrir a quem ela pertence, você está realmente roubando, porque a bolsa não é sua, né? A pessoa que perdeu a bolsa, às vezes ela tá lá desesperada, querendo os documentos, tudo que tá dentro da bolsa. E às vezes até é o vizinho que saiu correndo, deixou cair, você conhece, você, perdeu. Não, isso é roubo. Ou então, se alguém te emprestou um livro ou um jogo para você, mas você não devolveu, será que você roubou esse objeto? Bom, quando você simplesmente se esquece de devolver o que pegou emprestado, de fato você não está roubando. É simplesmente um descuido e que você deve corrigir o mais rápido possível. Agora, se você copiar a lição de casa de outra criança ou copiar dela na prova, você está roubando? Sim, de quem? Da pessoa que fez a lição, ou você estará roubando o resultado de quem realmente estudou bastante. Mas sabe de quem mais você está roubando? De você mesmo. Que você está roubando de você a oportunidade de estudar e adquirir conhecimento. Como é que você vai adquirir conhecimento? Copiando a lição do colega, colando dele na prova, né? Então, nós não devemos furtar. Então, você se lembra do que a Leca disse sobre a ideia? Ela, quando no nosso encontro passado, ela e o João estavam conversando e o João disse que os nossos pensamentos são como a bateria de um relógio que faz os ponteiros se moverem. Então, quando as mãos de uma pessoa se movem para roubar algo, eu me pergunto, quais foram os pensamentos que levou você a fazer isso? Se uma pessoa vai lá e rouba algo, primeiro ela pensou aquilo na cabeça dela. E qual foi o pensamento que levou ela a fazer isso? Talvez a pessoa tenha assistido a um filme, né, sobre alguém que roubou e por isso ela ficou morrendo de vontade de roubar também, de experimentar, sem se importar com o que tivesse que fazer para conseguir. Talvez a pessoa realmente sentiu inveja de alguém que tem algo que ela quer, então pensou, eu não posso viver sem isso. E quando você pensa assim, você quebra outro mandamento de Deus. Que mandamento que é esse? O 10º mandamento, que é não cobiçarás. Porque às vezes a pessoa foi lá e roubou porque ela cobiçou algo que ela não tinha e que ela queria muito aquilo. Então, ela o quê? Cobiçou. Tá lá, ó. 10º mandamento. Êxodo 20 e 17. Não cobiçarás. Então, quando a pessoa cobiça aquilo que não é dela, ela está quebrando mais um mandamento de Deus. Quando você pensa assim, né? Você deseja algo que o seu coração desejou, né? O seu coração está desejando aquilo e você vai e pratica. Então, cobiçar é desejar com todo o seu coração ter algo que alguém tem. É ter inveja de uma pessoa, desejando ter o que ela tem. Então, quebrar qualquer um dos 10 mandamentos de Deus é pecado, que ofende, entristece a Deus. Então, cobiçar é pecado tanto quanto roubar. Pode ser que você não roube algo de fato, mas mesmo que não pegue algo sem pagar, você ainda peca quando deixa esses pensamentos errados ficarem aqui, dentro do seu coração. Então, vamos pensar juntos sobre isso. Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui e você aí do outro lado pensa nessas perguntas e responde se sim ou se não. Primeiro, é errado querer coisas boas? Sim ou não? Não, não é errado.
Não há problema nenhum em querer coisas boas, mas Deus não quer que você deseje o tempo todo ter muitas e muitas coisas. Não quer que você fique desejando ter aquilo que você não precisa e aquilo que não é seu. É errado desejar de todo o coração obter resultado melhor na escola? Sim ou não? É claro que não é pecado, especialmente quando você está disposto a estudar bastante para obter um bom resultado. É errado, porém, você ter inveja lá de um coleguinha que tem resultado melhor do que você. Às vezes você estudou, se esforçou, mas às vezes na hora da prova deu um branco, você na sua prova tirou 9,5. E o seu coleguinha tirou 10. Aí você fica com inveja por causa de meio ponto que o seu coleguinha teve a mais do que você. Então, ó, às vezes também, ó, uma amiga sua ou um colega seu tá vestindo um vestido lindo ou uma roupa lá de marca e você admira e pensa, eu queria ter um vestido assim, eu queria ter um conjunto de moletom assim. Você quebrou o mandamento de Deus que diz que não deve cobiçar? Se você só admirou o coleguinha, não, você não quebrou o mandamento, não. De você ter admirado, nossa, como que ele tá lindo com aquela roupa. Nossa, que vestido lindo. Você ficou muito bem, amiga, com esse vestido. Nossa, olha esse moletom, hein? É top. Então aí, você não quebrou o mandamento de Deus. Se, porém, o seu pensamento deixou você infeliz e com ciúmes e inveja pelo fato de não ter o vestido ou o moletom, aí você cobiçou. Você, nossa, aquele vestido ficou bem nela, mas ficaria melhor em mim. Metida. Nossa, tá se achando só porque tá com moletom de marca. Aí, sim, você tá pecando, porque você tá invejando, tá cobiçando o coleguinha. Então, se você já tem o Senhor Jesus dentro do seu coração como seu Salvador, se você ver outra criança, né, com roupa de marca ou algum videogame novo que você não tem, não deixe que o diabo leve você a cobiçar. Apenas pense nas coisas boas que Deus tem lhe dado. Agradeça a Ele por sua misericórdia, por sua bondade e disponha-se a compartilhar o que você tem com os outros. Às vezes, né, você tá cobiçando, o coleguinha tem lá um vestido da hora, um videogame, mas às vezes lá na casa dele, o papai e a mamãe são separados, às vezes tem brigas dentro de casa, às vezes o pai dele tá desempregado ou a mãe tá doente e você tá com seu pai bom de saúde trabalhando, tá com a sua mãe boa de saúde, cuidando das coisas, você tem amor, carinho dentro de casa e aí você tá cobiçando, invejando a vida do coleguinha? Isso é para se pensar, tá bom? Você está preparado para compartilhar ou até mesmo doar alguns dos seus pequenos tesouros aos outros? Que às vezes você está cobiçando, né, alguma coisa lá do colega, mas você tem um monte de coisa, um monte de brinquedo aí na sua casa que você nem brinca mais, que você nem usa mais a roupa e tá querendo mais. Nem dá conta do que você tem dentro de casa, não é? Então, nós devemos compartilhar e não cobiçar. É difícil não quebrar os mandamentos de Deus que diz para não cobiçarmos. Você já reparou que há muitas propagandas na TV, em revista, em websites, na internet, que diz que você não pode ser feliz sem ter determinado objeto, sem ter determinada marca de tênis, sem ter determinada marca de roupa, que você precisa desesperadamente de certas roupas ou de certos objetos? Pois bem, é claro que as pessoas que divulgam essas propagandas, elas tentam vender você o produto dela e o produto que elas representam. Infelizmente, porém, essas propagandas frequentemente nos levam ao quê? A cobiça. Os adultos também são alvo de propaganda. Os anúncios dizem: compre um carro maior, você precisa de um celular mais atualizado, passe férias maravilhosas em tal lugar,
Troque os móveis da sua sala de jantar. Geralmente, não precisamos da maioria das coisas que passa lá na televisão, das propagandas, que os anúncios tentam nos fazer comprar. Por isso, nós temos que ter muito cuidado quando assistimos também essas propagandas. Pergunta a você mesmo aí: essa propaganda me leva a ficar descontente com todas as coisas boas que Deus tem me dado? Esta propaganda me leva a ficar com inveja dos outros e ser ganancioso? Se o anúncio tenta você a colocar, a cobiçar, né, aquilo que você não tem e não precisa, para de assistir. Pensa em todas as coisas boas que Deus tem te dado. Olha quanta coisa boa que nós temos para agradecer a Deus. A nossa vida, o alimento, a roupa, o calçado, a natureza, que através dela a gente vê a grandiosidade de Deus, a nossa casa, a vida do papai, a vida da mamãe, a vida dos meus irmãozinhos, dos meus familiares. Olha quanta coisa nós devemos ser gratos a Deus e às vezes nós não somos. Ficamos querendo mais e mais e mais tudo aquilo que vê lá nas propagandas. Então, muitos de nós, né, adultos, temos quebrado este mandamento de Deus que diz que nós não devemos cobiçar. Às vezes você criança não cobiça muito, mas às vezes adultos cobiçam. Então, eu tenho certeza que você também já quebrou esse mandamento. Todos nós somos pecadores e merecemos a punição de Deus por desobedecer às suas leis. Que eu já falei para vocês que leis são igual a mandamentos. O Senhor Jesus morreu para que fosse possível que você e eu nos aproximássemos de Deus, porque o nosso pecado nos separa de Deus. Quando nós pecamos, nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus e pedir perdão a Ele. E Ele é paciente e bom e promete perdoar todo aquele que realmente estiver disposto a confiar no Senhor Jesus como seu Salvador. Então, se você já pediu ao Senhor Jesus para ser o seu Salvador, seus pecados já foram perdoados e você está a caminho do céu. É claro que cada dia Satanás continua a tentar você a fazer o que é errado em pensamentos, palavras e ações. Ele quer que você cobice. Ele pode até mesmo tentar você a roubar. Ele quer que você se esqueça de agradecer a Deus por todas as coisas boas que Ele tem te dado. Não é maravilhoso o fato de que o Senhor Jesus vive em você por meio do Espírito Santo? E o Espírito Santo pode te ajudar a vencer as tentações? Então, a cada dia, fale com o Senhor em oração. Peça que Ele te ajude a fazer o que é certo e a crescer mais e mais para ser parecido com o Senhor Jesus. Na Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 19, o Senhor Jesus falou com um homem rico. E esse jovem rico chegou até Jesus e falou bem assim: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa foi uma pergunta muito boa e importante. E Jesus olhou bem nos olhos dele, né? E perguntou, como Jesus é Deus, né? Ele podia conhecer os pensamentos e a intenção do coração daquele homem. E aí, Jesus deu uma resposta bem estranha para a pergunta daquele homem: obedeça aos mandamentos. E aí, Jesus ajudou o homem rico a pensar que para qualquer pessoa é impossível guardar os mandamentos perfeitamente. Aquele homem rico precisava entender que não podia ganhar a vida eterna guardando os mandamentos. Em vez disso, ele precisava pedir a Jesus para dar a vida eterna a ele. Vida eterna é um presente de Deus que não podemos ganhar sendo bons e nem guardando os mandamentos, que Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus
é a vida eterna. E aí, em seguida, o jovem rico deu uma resposta muito boba. Ele disse: tudo isso eu tenho obedecido. Ele falou para Jesus. E Jesus deve ter pensado, né? Na Bíblia não fala, estou aqui conjecturando. Vou testá-lo e ver se ele guarda mesmo todos os mandamentos. E o verdadeiro sentido dos mandamentos pode ser resumido em duas frases. Jesus falou, né? Você deve amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua mente. E você deve amar ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou para ele: vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Isso testaria aquele jovem rico, mostrando se ele amava os outros tanto quanto ele amava a si mesmo. E em seguida, Jesus acrescentou para ele: venha e siga-me. Mas sabe o que aconteceu? Aquele homem não passou no teste. Quando Jesus mandou ele sendo rico, ir vender todos os bens dele, dar aos pobres e seguir Jesus, ele simplesmente fez o quê? Ele ouviu aquelas palavras, se afastou de Jesus e foi embora triste. Ele descobriu que, na verdade, ele havia quebrado os mandamentos, mas não se dispôs a falar com Jesus nem a pedir para ser o seu salvador, para ter a vida eterna. Olha só. Porque Deus nos deu os mandamentos, se nenhum de nós podemos guardá-los. Por que Jesus deu os mandamentos para nós? Ele deu os mandamentos, criança, para mostrar para nós que nós somos pecadores, que a gente não consegue cumprir esses 10 mandamentos ali à risca. Então, como é que nós então conseguimos ter a vida eterna? Como é que nós podemos chegar no céu? Nós só podemos chegar no céu através de Jesus, o Filho de Deus. Nós temos o quê? Que pedir para Ele entrar no nosso coração e nos ajudar a fazer o que é certo. Primeiro a gente crê que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer aqui numa cruz, para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. E depois que nós fizermos isso, nós confessarmos isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir para Ele perdoar, nos ajudar a fazer o que é certo. Então, aquele homem, ele era orgulhoso. Ele falou: tenho obedecido todos os mandamentos. Certamente, ele disse uma tolice, porque nenhum de nós conseguimos cumprir todos os mandamentos. Então, vamos repetir aqui todos os mandamentos. Olha só, que esse é o nosso último encontro nessas lições falando sobre os 10 mandamentos. Então tá aqui, qual que é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então aqui Deus está falando que ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Aí, o segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Então, tudo que eu coloco à frente de Deus na minha vida, eu estou fazendo daquilo idolatria. Terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Aí, o quarto mandamento: lembra-te do sábado para santificá-lo. Você como eu expliquei na lição, aqui tá falando sábado para quê? Hoje nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, você está fazendo o que é certo no domingo? Tirando lá para poder ir à igreja, para adorar a Deus, para praticar o bem para com os outros, para descansar. Você está fazendo isso? Porque é isso que é para fazer. Quinto mandamento: honra ao teu pai e à tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você está obedecendo, está honrando o papai e a mamãe? E aí,
Você está fazendo isso? Aí, ó, o sexto mandamento, não matarás. Nós vimos que não é só não matar, que nós também devemos fazer o quê? Nós não podemos ter raiva de outra pessoa, querer fazer maldade com ela. Sétimo mandamento, não adulterarás. E nós vimos que só da gente pensar coisas imorais com outra pessoa, nós já estamos o quê? Adulterando em pensamento. O oitavo mandamento, ó, não furtarás. Então, o quê? Nós não devemos praticar o furto, querer ter aquilo que não é nosso. O nono mandamento, ó, não darás falso testemunho contra o seu próximo, ou seja, não é pegar mentira com o nome de outra pessoa, fazer a outra pessoa ficar triste por causa de que você inventou uma conversa dela. Não pode. E o último mandamento, né, que nós aprendemos hoje, não cobiçarás. Então, ó, aqui está os 10 mandamentos que Deus deu lá para Moisés, para que através deles nós víssemos o quanto Deus deu, né, para Moisés, mas não foi só para o povo de Israel, foi para nós hoje, porque quando nós olhamos, a gente pega lá o capítulo 20 de Êxodo e a gente vê esses mandamentos, nós vemos o quanto nós somos falhos. Se a gente parar, pensar, falar, nossa, olha, eu tenho falhado bastante mesmo, eu não consigo cumprir tudo o que Deus manda eu fazer. Então, ó, quando você pensa em todas essas coisas, talvez você entendeu que tem quebrado todos ou quase todos os 10 mandamentos. Você ouviu que Deus é santo e puro e precisa punir o pecado. Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Deus o Pai fez cair sobre ele a carga terrível de todos os pecados que você e eu cometemos. Jesus foi castigado em nosso lugar. Sendo assim, se você nunca confiou no Senhor Jesus como o seu Salvador, aproxima-se dele hoje, peça a ele para salvar você do seu pecado e dar a vida eterna a você. Então você pode orar assim, ó, ora aí junto comigo, ó. Querido Deus, percebi que tenho quebrado muito dos seus mandamentos. Mereço ser punido. Agradeço porque Jesus foi punido no meu lugar quando morreu na cruz. Estou arrependido e peço perdão. Quero mudar minha vida, minha maneira de viver. Por favor, me perdoe e me ajude a fazer a tua vontade a cada dia. Agradeço pela esperança da vida eterna. Amém. Então, turminha, olha só, o resumo de todas esses 6 encontros que a gente teve, né, sobre essa série Os 10 Mandamentos. Tudo se resume a isso aqui, ó. Ouça o que Deus diz e obedeça aos seus mandamentos. Então, como é que eu ouço o que Deus diz? Ó, quando eu pego a sua palavra e leio, pratico, presto atenção no que está falando aqui. Eu trouxe aqui uma musiquinha que fala sobre isso, sobre obediência. Quando você obedece aos mandamentos de Deus, o que que acontece? Você é feliz. Então vamos lá, ó. Essa música, eu amo ela é muito linda, assim, ó. Primeiro obedecer, depois é bom viver, pois alegria nos vem ao coração. Jesus, o Rei dos céus, também obedeceu e quer guiar-nos pela mão. Eu quero obedecer, vem dar-me, ó Deus, poder, e então contente meus dias passarei. Por mim não sou capaz, mas força tu me dás, e assim, ó Pai,
te agradarei. Então, como é que eu agrado a Deus? Quando eu obedeço a tudo o que Ele diz em sua palavra, porque Deus nos disse o que é certo e o que é errado. É só eu obedecê-lo. Bom, turminha, esta foi o nosso bate-papo de hoje, a nossa reflexão, tá bom? Logo, logo a professora Esther vai pegar outra série de história bíblica para estar trazendo para vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês entrem no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha, porque o principal intuito desse canal é que não fique só com você, que você compartilhe a palavra de Deus para aquele amiguinho seu que ainda não conhece a palavra de Deus. Às vezes você fala assim, ai, eu não sei como falar de Jesus, eu já tenho Jesus no coração, mas não sei como falar, professora. Compartilha, vai lá, pega o link, manda lá no grupo lá da família, no grupo de amiguinho da escola, que você vai estar compartilhando o evangelho da palavra de Deus. Bom, espero vocês no nosso próximo bate-papo. Um beijo e tchau, tchau e bom feriado.